Bem-vindos ao Veja Só, ou Acompanhado. 10 vegetais, frutas e nozes que são artificiais e você não sabia. Acredite ou não, algumas das frutas, nozes e vegetais populares que comemos hoje são híbridos artificiais. Elas foram criadas em laboratório por meio de melhoramento seletivo, durante o qual apenas plantas com boas características foram replantadas. Ou seja, em casos raros, os insetos produzem plantas híbridas por meio da polinização cruzada. Claro, se os humanos não tivessem plantado pelo menos uma delas na área, esses insetos nunca seriam capazes de fazer a polinização cruzada das plantas. A maioria das entradas nesta lista é surpreendente porque a maioria delas são frutas, nozes e vegetais que consideramos naturais. 1. Morangos. O morango moderno é um híbrido artificial do morango silvestre menor, que tem uma vida útil mais curta, bem como um melhor sabor e aroma. O morango que conhecemos hoje apareceu pela primeira vez na França no século XVIII. No entanto, o programa de hibridização começou muito tempo antes. No século XIII, os botânicos franceses começaram a plantar morangos silvestres em seus jardins, quando perceberam que os morangos silvestres se reproduziam por clonagem. Estranhamente, alguns morangos nunca produziram frutas, e metade dos que produziram pararam repentinamente de clonar e fazer frutas depois de alguns anos. Os franceses conseguiram criar morangos silvestres, que tinham de 15 a 20 vezes o tamanho normal, mas ainda eram incrivelmente pequenos. Antoine-Nicolas Duchesne criou o morango moderno em 6 de julho de 1764, quando cruzou uma fragaria moschata macho com uma fragaria chiloensis fêmea do Chile. Antes de Duchesne criar seu morango, os botânicos franceses nunca haviam percebido que os morangos tinham partes masculinas e femininas. Este foi o motivo pelo qual alguns nunca produziram frutas, pois alguns botânicos plantaram machos ou fêmeas. Duchesne continuou trabalhando no morango até a Revolução Francesa, deixando os botânicos americanos e britânicos para aperfeiçoar o morango moderno. 2. Cenouras. As cenouras nem sempre foram laranjas. As cenouras naturais eram brancas ou roxas e provavelmente não comestíveis. Há até relatos de que cenouras brancas eram comidas no Império Romano, mas os historiadores acreditam que poderiam ser pastinacas, cenouras brancas ou ambos. Em última análise, a cenoura laranja que comemos hoje é um híbrido da cenoura amarela, que é um híbrido da cenoura branca. O ancestral mais antigo conhecido da cenoura consumível moderna apareceu na Pérsia no século X. Alguns relatos dizem que era branco e outros dizem que era roxo. Ao contrário das cenouras de hoje, esses vegetais tinham raízes menores de tamanhos variados. Os persas cultivaram seletivamente as cenouras com as raízes maiores para criar raízes maiores e, por fim, uma grande raiz única. Conforme a reprodução seletiva continuou, as cenouras mudaram de branco ou roxo para amarelo e finalmente laranja. A criação seletiva de cenouras continuou até os tempos modernos para melhorar sua cor e sabor. 3. Amora ou boysenberry. O boysenberry foi criado por Rudolph Boysen de Orange County, Califórnia, em 1923. Boysen, um horticultor, plantou vinhas de bagas enxertadas na fazenda de seu parente em Anaheim, eventualmente cultivando um híbrido de sucesso. Tragicamente, as bagas de Boysen nunca tiveram sucesso comercial e parecia que sua videira única seguiria o caminho do pássaro Dodô. Muitos anos depois, um colega fazendeiro da Califórnia chamado Walter Knott ouviu falar da baga e perguntou a seu criador se ele poderia tentar fazer algo com ela. Knott trouxe com sucesso o híbrido agonizante de volta à vida em sua fazenda em Buena Park, Califórnia. Knott então batizou a fruta em homenagem a Boysen, e Knott's Berry Farm acabou se tornando o famoso parque de diversões que conhecemos hoje. O boysenberry é considerado uma variante do blackberry, embora seja na verdade um híbrido de um blackberry e a loganberry ou a framboesa vermelha. Até onde sabemos, Boysen poderia ter criado a baga de todas as 3 vinhas. Dito isso, há alegações de que a amora é na verdade um cruzamento entre a amora silvestre oriental e a amora silvestre artificial.
O Loganberry foi criado em 1881 quando James Logan cruzou uma framboesa com uma amora silvestre. No entanto, o primeiro boysenberry não foi um sucesso comercial devido à sua curta vida útil. Ele se deteriora apenas 2 dias após a colheita. 4. Amêndoas. A amêndoa é um híbrido artificial da amêndoa selvagem, que é notoriamente amarga e pode ser mortal quando consumida em quantidades consideráveis. A história da amêndoa moderna não é clara e os cientistas ainda não conseguem determinar qual variante da amêndoa selvagem foi cultivada seletivamente para criar a amêndoa moderna. Os cientistas têm algumas teorias. Eles suspeitam que o ancestral selvagem da amêndoa é a Amygdalus finsliana, Fritzsch lipski, porque suas árvores, sementes e frutos se assemelham à amêndoa moderna. Também é encontrada na Armênia e no Azerbaijão, onde acredita-se que a amêndoa de hoje foi criada seletivamente por humanos. Além da origem, os cientistas não conseguiram determinar como nossos ancestrais conseguiram criar uma amêndoa doce perfeita, porque a amêndoa é venenosa. 5. Amendoim. O amendoim moderno é um híbrido de 2 tipos anteriores de amendoim, o Araxes ipaensis e o Araxes duranensis. O Araxes duranensis cresce nos vales andinos entre a Bolívia e a Argentina, enquanto o Araxes ipaensis cresce dentro da Bolívia. Ambas as plantas foram encontradas tão distantes uma da outra que não poderiam ter cruzado naturalmente. Os pesquisadores finalmente descobriram que os primeiros colonos da América do Sul tiraram os Araxes duranensis dos vales andinos ao migrarem para a Bolívia de hoje há milhares de anos. No entanto, os colonos não perceberam rapidamente o potencial de sua nova safra e foram as abelhas que realmente fizeram a polinização cruzada de ambos os amendoins. O resultado foi um novo amendoim que é o ancestral do amendoim de hoje. 6. Tângelo. O tângelo é um híbrido artificial da tangerina e do pomelo. Na verdade, é daí que vem o nome do tângelo. Porém, é comum as pessoas confundirem o tângelo com a tangerina, porque a tangerina é laranja. Para aumentar a confusão, existem diferentes variedades de tangelos e nem todos são criados necessariamente a partir de tangerinas e pomelos. Uma variante comum, o Tangelo mineola, é um híbrido da tangerina e da toranja Duncan. Outra variante foi criada pelo cruzamento de uma tangerina com um pomelo, o que tecnicamente a torna uma laranja. Acredita-se que o tângelo apareceu pela primeira vez nas florestas do sudeste da Ásia mais ou menos há 3.500 anos, quando os insetos fizeram a polinização cruzada da tangerina com uma fruta intimamente relacionada à toranja. No entanto, os tangelos de hoje são o resultado de um programa de reprodução seletiva que começou no século XIX. Na vanguarda do projeto Tângelo estava o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, USDA, que criou o popular Tangelo mineola, vendido nos Estados Unidos. O USDA lançou as sementes do Tangelo mineola em 1931. Recebeu o nome da cidade de Mineola, na Flórida. 7. Toranja. A toranja é um híbrido relativamente novo. Acredita-se, embora não tenha sido confirmado, que a toranja apareceu pela primeira vez por volta de 1693, quando o capitão Shaddock transportou sementes de pomelo, Citrus maxima, para as Índias Ocidentais e as plantou perto de algumas laranjeiras. Posteriormente, o pomelo e a laranja realizaram uma polinização cruzada para criar a toranja, então chamada de sombra. No entanto, a toranja ainda era desconhecida fora do Caribe. Os europeus acabaram sabendo desta fruta em 1750, quando o reverendo Griffith Hughes encontrou uma. Hughes ficou tão surpreso com a descoberta que chamou a toranja de a fruta proibida. Esse foi o seu nome até 1814, quando John Bunyan, um fazendeiro e magistrado da Jamaica, a chamou de toranja porque elas se pareciam com as uvas menores e não relacionadas quando ainda estavam crescendo. A toranja chegou aos Estados Unidos por volta de 1823, mas foi confundida com o pomelo. Só foi determinado como uma fruta distinta em 1837. No entanto, os botânicos ainda estavam confusos sobre sua origem. Só em 1948 eles descobriram que era um híbrido de pomelo e laranja. 8. Banana.
A banana comum moderna é um híbrido artificial das espécies de banana selvagem Musa acuminata e Musa balbisiana. Musa acuminata tem um interior suculento, mas de sabor muito desagradável. Musa balbisiana tem um sabor agradável por dentro, mas contém muitas sementes. Ambas as bananas cruzaram naturalmente nas florestas do sul da Ásia. No entanto, a banana resultante, que é o ancestral da banana moderna, era estéril. Alguns milhares de anos atrás, os primeiros humanos descobriram o híbrido e aprenderam que podiam replantar os brotos para criar novas árvores. Eles se empenharam na criação seletiva e apenas replantaram bananas com características favoráveis. Isso levou à criação da banana moderna. Embora tenhamos conseguido criar a banana perfeita, não conseguimos descobrir uma maneira de cultivar bananas a partir de sementes. Portanto, as bananas serão extintas se pararmos de plantá-las. A ausência de uma semente também significa que todas as bananas têm as mesmas propriedades genéticas, pois são replantadas do rebento de outra árvore. Como resultado, todas as bananeiras do mundo poderiam deixar de existir por causa de uma única doença. 9. Laranja. Hoje existem muitas variedades de laranja. No entanto, todas as variedades têm suas raízes no híbrido artificial quando o pomelo foi cruzado com a tangerina. O pomelo é quase tão amargo quanto a toranja, enquanto a tangerina é doce. A tangerina tem uma cor laranja, razão pela qual muitas pessoas a confundem com uma variedade da laranja. O mandarim é um ancestral da laranja. A história da laranja não é clara, mas acredita-se que ela tenha aparecido pela primeira vez no sul da China. Os humanos ao longo dos anos, cultivaram laranjas seletivamente para criar muitas variedades, tornando mais fácil confundir a laranja com outras frutas cítricas. Mais especificamente, uma fruta precisa ter evoluído do pomelo e da tangerina para ser considerada uma laranja. Dito isso, a tangerina não é considerada uma laranja porque evoluiu da tangerina, mas não do pomelo. Número 10, repolho, brócolis, couve-flor, couve e muito mais. Repolho, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, couve rabano e vários vegetais intimamente relacionados, todos se originam da mesma espécie de planta, repolho. Sua forma original era chamada de mostarda selvagem e ainda existe hoje. Há uns 2.500 anos atrás, a mostarda selvagem crescia somente em algumas partes da Europa e no Mediterrâneo. Seu sabor era diferente dependendo de onde crescia. Os antigos romanos e gregos perceberam então que podiam plantá-lo como alimento, empenhando-se na reprodução seletiva, plantando sementes de mostarda selvagem com folhas maiores. O resultado foram os vegetais que hoje chamamos de couve. Em 1600 a reprodução seletiva continuou, quando as pessoas criaram mostarda selvagem com botões de folhas maiores. O resultado foi um novo vegetal coberto com muitas folhas, dando origem ao repolho. A mostarda selvagem selecionada por seus caules maiores tornou-se couve rábano, as com cabeças pequenas tornaram-se couve de Bruxelas e as que tinham flores grandes tornaram-se brócolis e couve-flor. A hibridização da mostarda selvagem e seus derivados continuou até o século XX. Em 1928, o biólogo russo Georgy Dmitrievich Karpechenko cruzou um rabanete com um repolho para produzir o que ele chamou de rado. Isso deveria ser impossível porque o rabanete não tem parentesco com o repolho. No entanto, a planta nunca pegou porque deixou de ser um rabanete ou um repolho. Em 1993, a Sakata Seed Company de Yokohama, no Japão, cruzou brócolis com kailan para criar brócolis, ou como alguns chamam, brócolis bebê, asparações, brócolis e brócolis italiano. É um derivado da mostarda selvagem e a versão chinesa do brócolis. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu joinha, se inscreve no canal para continuar recebendo nossos vídeos de curiosidades.